Pois é, a gente vai seguir trazendo e tratando dos principais assuntos relacionados à guerra no Oriente Médio, por isso a gente vai conversar com o Newton Midal. Ele mora na cidade de Hanan e tem 2 filhos servindo o exército israelense. Newton, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em atender a Jovem Pan News. Obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês. Perfeito, eu gostaria de saber como foram esses últimos dias, qual é a sua situação por aí, mas queria que você trouxesse a informação sobre os seus 2 filhos. Você tem contato com eles? O que se sabe sobre a atuação deles nas forças israelenses? Eles participam, inclusive, dessa ação no território de Gaza, essa incursão terrestre? Não, na verdade eu tenho um filho só no exército de Israel, o outro está com 18 anos agora, deve se alistar no começo do ano que vem. Esse meu filho, ele trabalha numa base interna, então ele trabalha numa base em Tel Aviv, então ele não está na incursão. Ele trabalha numa base assessorando o pessoal lá do comando do exército, mas então a gente tem muito mais tranquilidade, muito mais calma do que pais que estão com os filhos no front, que estão com os filhos que entraram em Gaza. Aqui em Raná, a situação é um pouco mais tranquila do que nas áreas do sul. Eu estou a uns 15 quilômetros de Tel Aviv. Aqui tocam poucas vezes as sirenes, aqui tocam, a gente até compara, não é uma coisa normal ter que tocar a sirene e você ter que correr para um local seguro, mas aqui é razoavelmente mais tranquilo do que em grande parte de Israel. Newton Midal, brasileiro em Israel, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Newton, a gente vai fazer um giro de perguntas com os nossos comentaristas. O primeiro é o José Maria Trindade, em Brasília. Pois não, Milton, muito boa noite. Olha, Milton, agora há pouco nós falávamos aqui sobre a lista de brasileiros para sair lá da faixa de Gaza, e há uma desconfiança dessa lista de que poderia conter simpáticos ao grupo terrorista Hamas, né? Eu queria te perguntar como é aí, um exército sem farda, né? Como é esse processo de infiltração? Se existem desconfianças de vizinhos ou de amigos que possam ser simpáticos ao Hamas? Como é esse processo e como se fala nisso? Olha, uma boa pergunta. Aqui a gente mora em Israel moram pouco menos de 10 milhões de habitantes. Desses 10 milhões moram um pouco mais de 2 milhões de árabes. Então, primeiro a gente vê que aqui não tem um apartheid, Israel não é um país que comete o apartheid, mas indo para o lado da faixa de Gaza, primeiro acho que precisa se entender que existe uma dificuldade dos civis e que são inocentes saírem de lá, porque o Egito não está abrindo a fronteira com muita facilidade para eles saírem. Seria um local de escoamento deles saírem para o Egito, para aí sim o Brasil conseguir retirá-los, como o Brasil conseguiu retirar os brasileiros aqui de Israel que quiseram ser repatriados, que quiseram voltar para o Brasil. Obviamente também quando eles forem sair, quando eles abrem a fronteira com a faixa de Gaza, não está rotulado quem é terrorista, quem não é. Então é muito capaz que muitos que tentem sair sejam simpatizantes ou pertençam ao grupo terrorista do Hamas. Então é muito diferente a situação, porque também quando a gente fala de guerra, é uma guerra assimétrica, porque normalmente as guerras são entre dois exércitos. E aqui é uma guerra de um exército constituído contra um grupo terrorista. Então é realmente muito difícil de você discernir dentro de Gaza quem é terrorista do Hamas, quem é simpatizante e quem são realmente as vítimas, que infelizmente estão sofrendo muito. Até porque o próprio grupo do Hamas, eles não está deixando as pessoas saírem quando Israel avisa que vai bombardear alguma área da onde eles mandam mísseis contra Israel. Israel sabe que eles têm escudos humanos, Israel avisa os civis para saírem, mas o Hamas, ele não facilita a saída dessas pessoas porque ele quer manter essas pessoas como escudo humano. Então realmente é uma guerra bem distinta, onde um exército atua com muito mais moral e não quer pegar os civis. Uma pergunta, o mundo estava discutindo que ela estava com medo que Israel fosse fazer uma retaliação desproporcional.
E a gente quer que seja desproporcional, porque a gente não acha que em Israel o soldado que queira entrar em Gaza e que queira degolar crianças ou que queira estuprar as mulheres ou que queira fazer essas barbaridades. Na verdade, o intuito é livrar Israel dos ataques constantes do Hamas, que não estão acontecendo só agora. Agora houve um ataque terrestre, que foi realmente uma barbaridade, mas eu estou aqui há 8 anos, nesses 8 anos que eu estou aqui já teve 3 ou 4, pelo menos, ondas de ataques de mísseis do Hamas contra Israel. Então, principalmente quem mora no sul sofre muito com isso. Os relatos de um pai que tem um filho no exército de Israel, o Newton Midal, conversando ao vivo aqui com a gente. Próxima pergunta, Roberto Mota. Newton, boa noite. Quando o meu filho sai à noite aqui no Rio, eu já durmo mal, preocupado com ele. Eu queria saber como é o sentimento, que eu imagino que deva ser uma mistura de orgulho com apreensão. Como é o seu sentimento de ter um filho servindo ao exército? Olha, aqui é um pouco o contrário. Normalmente, se eu não pensar em época de guerra, quando meus filhos saem à noite, eu fico muito tranquilo, porque a violência urbana aqui dentro de Israel é muito pequena, tá? Realmente não se compara, infelizmente, com o que se vive no Brasil. Então, no dia a dia, eu fico muito tranquilo, meu filho sai, volta de madrugada, eu não estou preocupado com sequestro, não estou preocupado com assalto em farol, não estou preocupado com nada disso. Agora, no dia a dia, eu vivo realmente um luxo com o meu filho saindo para ir para o exército, mas ele não está indo para a zona de combate, ele está indo para uma zona administrativa. Mas não é a realidade de quase todo mundo no país. Então, tem muita gente que está com filho lá no sul, tem com filho que está em prontidão para entrar, e tem o pessoal, os filhos que estão lá dentro. Eu tenho muitos amigos que estão com filhos que estão lá dentro, e esses amigos, eles não têm, pedem até o contato com o filho, porque quando ele entra, o telefone celular dele é retirado, e aí depois dele fazer a missão, eles recebem de volta. O país aqui realmente vive um trauma muito grande, então eu tenho rodado muito por Israel para levar coisas para os soldados e para levar cestas para as famílias que foram atingidas. E aqui tem também 300 mil famílias que tiveram que sair de suas casas. Famílias que estavam muito na fronteira com Gaza e famílias que estão muito na fronteira do norte foram evacuadas para não ficar numa zona de muito risco. E aí sim essas pessoas vivem com muito medo. Eu fui até uma cidade que é Ashkelon, que não é tão do lado de Gaza, e eu ligo para as pessoas que eu estou chegando com cestas básicas para entregar para as pessoas, por exemplo, e teve famílias que atenderam o telefone, eu peço para descerem, porque é muita coisa para subir, e eles falam, desculpa, eu não vou descer porque eu estou com medo, eu tenho medo de sair do meu apartamento. Eu falo, então tá bom, então que andar que você tá, eu vou levar aí para cima. Não, por favor, deixa no elevador porque eu tenho medo. Então tem pessoas... eu tenho 1 minuto e meio para ir até um quarto seguro se tocar uma sirene aqui, que é tempo muito grande, então é um luxo, entre aspas, dá tempo de eu pegar meus filhos, ir para o quarto, tá tranquilo, e tem gente que tem 30 segundos, esse pessoal de Ashkelon, e o pessoal mais perto ainda de Gaza tem 15 segundos, ou seja, eles vivem quase que esse tempo todo de guerra dentro de um quarto seguro. Então, realmente é difícil eu pensar como que vive um pai com os filhos bem na zona de conflito. É uma tensão muito grande e uma ansiedade muito grande para saber se o filho está bem. O dia a dia de um brasileiro em meio à guerra em Israel. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Newton, boa noite. A gente tem no Brasil uma relação da juventude com o exército bastante distante, em geral. A gente ouve relatos de famílias que encaminham seus filhos para as Forças Armadas como até uma forma de terem ali uma alimentação, enfim, coisas que não deveriam depender das Forças Armadas para serem providas para as famílias. E isso, obviamente, é uma relação muito diferente que a juventude de um país como Israel tem com as suas Forças Armadas. Eu gostaria que você nos contasse um pouco como é que é essa visão do seu filho e dos seus amigos, da juventude israelense, em relação ao Exército.
aqui, para terem um pouco de ciência, o exército aqui ele é obrigatório, e o exército ele é assim, eles são 2 anos e 8 meses para os homens e 2 anos e 4 meses para as mulheres. Normalmente as pessoas elas têm vontade de ir para o exército, elas têm orgulho de estar podendo defender o país delas. Eles têm isso porque, na verdade, isso foi uma necessidade sempre do Estado de Israel, porque em 47 houve a partilha, a divisão de 2 estados, Estados Árabes e Estado Judeu, e em 48 já foi a primeira guerra, foi a Guerra da Independência. Então Israel precisou disso, foi atacado por muitos países para sobreviver. Em 56 teve uma guerra no Sinai, em 67 teve a Guerra dos 6 Dias, em 73 teve a Guerra de Yom Kippur, em 82 teve uma guerra no Líbano, e desde então tem todas essas guerras, antes eram guerras de Estados contra Estado assimétricas, então o jovem israelense, ele entende que isso faz parte da vida deles, faz parte do crescimento dele, faz parte da educação dele, e a grande maioria tem orgulho de poder servir o seu país, tá? Sem contar que é uma grande escola, então normalmente a pessoa, no Brasil, a criança entra com 17, 18 anos numa faculdade, se forma muito jovem e muitas vezes não sabe o que queria fazer. Aqui o jovem ele entra já mais maduro para a faculdade, ele já sabe muito o que quer e ele leva a vida um pouco mais a sério, né? Ele já perdeu quase 3 anos no exército, muito jovem depois do exército ele faz uma viagem longa ou para a América do Sul ou para a Ásia, porque são países um pouco mais baratos de viajar, e aí depois que ele vai fazer uma faculdade, então ele já está um pouco mais maduro. Mas aqui, na verdade, as pessoas têm orgulho de servir o seu país, então é realmente bem diferente de como a gente está acostumado aí no Brasil. Agora, Newton, tem uma outra questão que eu queria tratar com você. Há pouco você mencionou sobre aquelas discussões sobre os ataques de Israel em Gaza, se seriam ou não desproporcionais. Qual é a relação que a população tem com o governo e como os israelenses estão avaliando esse momento da guerra? O apoio às ações, ele é total, incondicional por parte da população, ou existe um movimento, há uma cisão de quem defende primeiro o resgate dos reféns? A questão dos reféns me parece um tema bem sensível que mobiliza a população, né? É uma boa pergunta e realmente o que está acontecendo aqui é até um pouco gozado. Israel é um país que estava, como quase o mundo todo hoje está vivendo polarizado, né? Como no Brasil a gente tem Lula ou Bolsonaro, como a gente tinha nos Estados Unidos Trump ou Biden. Aqui também era mais ou menos Bibi ou não Bibi, né? Porque o Bibi já está há muito tempo, o Bibi é o Benjamin Netanyahu, já está há muito tempo aqui no governo. Quando começou a guerra, o povo, em vez de se desunir, o contrário, o povo está assim, bem voltado. Primeiro vamos resolver o nosso problema, porque isso é a nossa sobrevivência, e depois a gente vai atrás de culpados, de não culpados, mas agora é do povo se unir. Então, na verdade, o Bibi até chamou o Gantz, que era da oposição, para formar um governo conjunto, e o povo está unido nisso. Obviamente que, infelizmente, com tantos sequestrados, que toda a família do sequestrado quer que primeiro que Israel negocie os sequestrados, que eles voltem às suas casas, e então existe uma parte da sociedade que quer que seja feita uma negociação. Mas a grande maioria do país entendeu por quê. Como eu falei, vamos supor, eu estou aqui há 4 vezes, já houve começou uma onda de ataques do Hamas contra Israel, jogam muitos mísseis. Quando Israel começa a retaliação e começa a atacar a faixa de Gaza, um pouco depois eles pedem um cessar-fogo e Israel acaba fazendo o cessar-fogo. Isso não resolve o problema de Israel. E o israelense percebeu isso depois de tantas vezes, porque a gente faz o cessar-fogo, dá tempo deles se rearmarem, deles pegarem. Gaza é um dos lugares que recebe mais dinheiro do mundo proporcionalmente. Eles recebem muito dinheiro da União Europeia, eles recebem muito dinheiro de muitos países, muito dinheiro do Catar,
muito dinheiro do Irã. Então, em pouco tempo, eles se rearmam e aqui, daí que um ano, eles fazem de novo e começam a lançar de novo milhares e milhares de mísseis contra Israel. A população em geral de Israel, como a minha, onde que eu moro, como quem mora em Tel Aviv, como quem mora, não sofre tanto com isso. Mas quem mora no sul, ele vive constantemente em um estresse muito grande porque ele tem muito pouco tempo para se proteger. E agora a população percebeu que não adianta agora a gente negociar os reféns, pegar os reféns de volta e fazer um cessar-fogo. Por quê? Porque com isso, agora eles vão parar um pouquinho de atacar e daqui a pouco eles estão atacando de novo. A gente valoriza muito a vida. Então, houve um sequestro de um soldado, Gilad Shalit, ele ficou 5 anos sequestrado. Israel trocou um soldado que ficou sequestrado por 1.060 terroristas, mais ou menos, que estavam presos aqui em Israel. Então, isso que o mundo tem que entender. O cara do Hamas que está preso aqui em Israel, ele está preso porque ele tem sangue nas mãos, porque ele cometeu algum tentado, porque ele jogou alguma bomba, porque ele tentou matar alguém, ou matou algumas pessoas. Israel trocou um soldado por 1.060 e poucos terroristas. E com certeza esses 1.060 e poucos terroristas não passaram a viver num convento e não fazer nada. Eles voltaram às suas atividades terroristas e mataram mais israelenses. Então, agora é muito difícil a gente saber qual vida vale mais. Graças a Deus, eu não estou na situação de um pai que está com um filho sequestrado. Se eu tivesse, eu também queria que Israel negociasse agora direto. Mas a população, ela está unida agora com o governo e com o exército. Ela acha que sim, depois de que acabar e que a gente conseguisse, se Deus quiser, se ver livre dos terroristas do Hamas, aí sim buscar culpados, como que houve uma ação tão grande dentro de Israel, como que entraram tantas pessoas em Israel, mas agora a população está muito unida e não está enxergando que o cessar-fogo é a solução. E é a primeira vez que eu vejo isso em tantas levas de mísseis que a gente sofreu. Entrevista especial com Newton Midal, brasileiro que mora em Israel e tem um filho no exército israelense, trazendo suas análises e avaliações, também as informações de como está sendo passar esse momento difícil em Israel. Newton, faremos mais perguntas a você. O próximo é o José Maria Trindade. Antônio, o Milton, uma grande curiosidade, talvez seja a grande pergunta do momento, é o que fazer depois que Israel dominar a faixa de Gaza. O que vocês comentam e qual é a avaliação do pós-guerra? Olha, é muito leviano eu poder dizer o que o governo está pensando em fazer e como fazer, mas o que eu entendo, Israel sempre não tem interesse em guerrear. Israel não é um país que quer viver em guerra. Israel tem interesse que os palestinos que vivem na faixa de Gaza e que vivem na Cisjordânia, que eles tenham uma boa vida, que eles tenham uma boa qualidade de vida. Para você ter uma ideia, Israel libera que dezenas de milhares de palestinos da faixa de Gaza entrem para Israel todo dia para trabalhar. Por quê? Porque aqui tem emprego, porque aqui o palestino ele ganha mais ou menos 7 vezes mais do que ele ganha trabalhando na faixa de Gaza, então ele tem interesse em vir aqui e trabalhar. Então, o que eu enxergo é que Israel, sim, quer entrar lá e quer tentar fazer o máximo para extirpar, para eliminar o Hamas e não a população de Gaza e não a população palestina. Israel é um país que não tem interesse, então algumas coisas são importantes falar, eu peço a licença aí para poder explicar. Existe esse mito de que Israel comete um genocídio. Havia mais ou menos 750 mil árabes em Israel na época da Guerra da Independência, em 48. Hoje tem mais de 4 milhões e 300 mil palestinos. Eu não conheço uma população que sofreu um genocídio que cresceu tanto. A população judaica era de 18 milhões antes da Segunda Guerra, e com o genocídio de 6 milhões de judeus, hoje ainda não atingiu os 18 milhões, a gente está em 15 milhões de judeus no mundo. Eu vivo em Israel, os 2 milhões de árabes que vivem em Israel,
eles têm direito aqui a tudo. Eles têm direito a saneamento básico, eles têm direito a escolas, eles têm direito a saúde. A gente tem dentro do parlamento de Israel, que é um parlamento de 120 cadeiras, hoje a gente tem 10 cadeiras de árabes. Há pouco tempo a gente tinha 14, quer dizer, eles têm direito a voto, eles têm direito a colocar deputados no parlamento. A gente tem árabes, eu tive minha filha doente, foi para o hospital, e tem muitos árabes médicos, tem muitos árabes sendo atendidos nos hospitais. Então não existe aqui um apartheid, como também todo mundo quer dizer. O israelense, o judeu israelense, o israelense também, ele quer viver em paz, ele dá esse direito para os árabes que estão aqui. A mesma coisa, o árabe que vive na Cisjordânia também entra em Israel para poder trabalhar aqui. Tem umas coisas absurdas. O líder do Hamas, que é o Ismail Haniyeh, que não está em Gaza, é óbvio, porque ele está bem recolhido e deve estar num local muito chique. Mas assim que acabou a guerra de 2014, que teve uma guerra em Gaza, um mês depois, a filha dele veio ser tratada de câncer no hospital em Israel. Israel montou um hospital de campana na fronteira com a Síria para atender os sírios que estão sofrendo com a guerra civil de lá. Então, se tem algum país que não quer guerra, e que se Israel já realmente vive bem economicamente, se não tivesse guerra ele viveria muito bem, porque imagina o quanto que esse país tem que gastar com exército, com armas, quanto que ele tem que gastar para sobreviver. Então Israel tem o maior interesse em ter paz. Não acredito que Israel tenha interesse em anexar Gaza. Também a outra coisa, que Israel é um país imperialista. Eu não conheço um império que tem menos do tamanho do estado do Sergipe. Então, o interesse de Israel, sim, é eliminar os terroristas, e não é eliminar os palestinos de modo algum. E que eles tenham se eles tiverem uma boa qualidade de vida e não forem oprimidos pelos terroristas, eu acredito que eles também vão querer paz, porque a vida deles vai ser bem melhor. Se gastarem com hospitais e com saneamento básico, em vez de gastar com armas, com bombas e com túneis, o povo lá vai viver muito melhor, com certeza. Importante essa entrevista, os relatos de Nilton Midal, brasileiro que está em Israel, inclusive tem um filho que está servindo o exército de Israel neste momento. Nilton, nosso tempo está quase acabando, dá tempo de uma última pergunta, uma última questão. Peço só mais objetividade na resposta, 2 minutinhos só para a gente encerrar. Desculpa. Cristiano Beraldo. Nilton, você acabou de dizer que Israel não se propõe a tomar a faixa de Gaza, mas você não acredita que seria uma estratégia interessante, pelo menos assumir o controle da fronteira de Gaza com o Egito para evitar que tanto armamento chegue às mãos de terroristas que estão ali alocados? Tá, eu acredito que sim, mas eu não acho que Israel vai querer entrar em um conflito político e ficar dominando Gaza. Não é interesse de Israel. Israel entregou Gaza em 2008, saiu unilateralmente de lá, e durante esse tempo todo eu acredito que Gaza, com tanto recurso que teve, poderia virar uma Singapura no Oriente Médio, mas infelizmente eles não fizeram isso. Eu acredito que o objetivo de Israel é aqui tirar o terrorismo. Concordo com você que seria interessante controlar a fronteira para não entrar mais armas, não entrar mais suporte para o terrorismo, mas também acho que isso politicamente vai ser muito difícil. A gente quer agradecer demais a participação do Nilton Midal, brasileiro que está em Israel, contando a sua experiência, os relatos sobre essa situação extremamente difícil e delicada, e que tem um filho prestando o serviço militar, apoiando as equipes que estão no fronte. Ele, na verdade, fazendo um serviço administrativo nos arredores de Tel Aviv, mas a gente deseja que tudo isso se resolva da melhor forma, que vocês fiquem em segurança, e certamente voltaremos a conversar em breve. Nilton, um abraço, boa noite e até a próxima. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Até a próxima, no melhor momento.